Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Leandrinho. É isso aí, meu diretor. Muito boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos para mais uma sexta-feira, mais uma aula de geografia. Eu me chamo Leandro Almeida e essa é a quarta aula que teremos sobre o mesmo tema, indústria brasileira. Claro, com uma outra abordagem, para falar de um outro período histórico, para falar do que aconteceu com a indústria brasileira a partir da década de 1980. Eu quero começar dando uma boa tarde especial para todo mundo que está aí no chat, para quem está na plataforma, a Maria Vitória, a Daniele, o Osmar. Um parabéns para a Tayane, que se eu ouvir bem, está fazendo aniversário hoje. Então, parabéns, Tayane. E que bom que você fez uma escolha de comemorar o seu aniversário numa sexta-feira assistindo uma aula de geografia. Acredite, isso vai te trazer um presente futuro, que é a vaga na universidade. Tá bom? Vamos que vamos, porque eu quero lembrar vocês do que é que falou-se aqui neste espaço de aula na nossa semana passada. A gente conversou um pouquinho sobre o início da ditadura militar aqui no Brasil, sobre as características do milagre econômico brasileiro. Falei sobre como é que a crise do petróleo, a de 73 e a de 79, influenciaram a economia do Brasil e nos colocaram ali na década de 70 numa marcha forçada. Sobre como a gente entrou numa década perdida, de que maneira isso influenciou a dívida brasileira, a hiperinflação e como isso acabou enfraquecendo o governo militar e dando início a uma transição para um período democrático junto a uma mudança de paradigma econômico, com o início da neoliberalização. Aqui está um resumo para você printar e deixar anotado no seu caderno, e eu vou comentar um pouquinho sobre esse resumo. Lembre-se, o período militar pode ser dividido em fases, e as que mais importam são essa e essa. O período que vai de 68 a 73 é o do milagre econômico. Basicamente, durante o governo Médici, a economia cresceu bastante, mas isso trouxe junto consigo um aumento da desigualdade, além de ter sido também a época em que a ditadura teve a sua maior repressão política. Foi quando se assinou, por exemplo, o AI-5, a censura ficou mais forte, teve mais perseguição. Essa foi uma época em que, apesar da economia crescer, os salários não aumentavam, especialmente de quem era mais pobre, de quem ganhava salário mínimo. Era a política do arroxo salarial. Muito do dinheiro usado pelo governo, obtido lá fora e usado aqui, era para fazer obra, grandes obras, algumas importantes, outras, digamos, de qualidade e eficácia no mínimo duvidosa, e algumas muito ruins, como a usina de Balbina ou a rodovia transamazônica. Fato é que com as crises do petróleo, esse milagre minguou. E aí a gente entrou numa fase, que é a do governo Geisel, que se destaca principalmente pelo investimento em energias alternativas,
Vamos comentar isso, inclusive, de novo, numa aula sobre energia. Porque essa foi a época em que a gente fez investimento em etanol pela primeira vez, de maneira significativa, fez a extração de petróleo no mar, offshore, pela primeira vez, de maneira significativa, além de fazer investimentos em usinas nucleares, novas hidrelétricas, na expectativa de que a crise econômica pela qual passávamos fosse ser passageira, fosse durar pouco, mas não foi o que aconteceu. A crise se aprofundou, levando, nos anos 80, a ocorrência de uma década perdida, em que a dívida externa explodiu, várias indústrias faliram, faltou mercadoria aqui dentro, e quando falta mercadoria, você sabe, a tendência é a de inflação, e foi uma hiperinflação. Hoje, falaremos sobre o cenário econômico que se desenrolou no Brasil a partir dos anos 1990. Vou te falar sobre o que é e como aconteceu a neoliberalização da política e da economia, vou te explicar do que se trata a guerra fiscal entre estados e municípios e definir para você a diferença entre desconcentração industrial, desindustrialização e reprimarização. Tá bom? Então vamos embora para ver se a gente consegue, além do conteúdo, fazer algumas questões também. Quero começar o conteúdo de hoje mostrando essa imagem que você já viu outras vezes, que já está copiada no seu caderno, apenas para poder alocar as informações de novo no seu cérebro, caso elas tenham se perdido. A indústria brasileira não podia se desenvolver até 1808. Quando a família real chegou aqui, houve autorização para as origens da indústria no Brasil. E essa época ficou marcada pela implementação, pelo surgimento das primeiras fábricas, mas de maneira muito desordenada, sem que houvesse uma política pública orientando como deveria acontecer a proteção dessa indústria nascente. Conclusão: fracasso. Houve apenas surtos industriais. A coisa muda de verdade a partir de 1930, porque é quando o Estado se mete na economia e fala: deixa com o pai aqui, deixa que nós assume. Vamos pegar dinheiro público e vamos criar hidrelétrica, estrada, ferrovia, siderúrgica, porque se a gente não fizer, o setor privado não vai fazer, porque é caro, o lucro demora a aparecer. Tu acha mesmo que o Elon Musk quer fazer hidrelétrica? Quer nada, ele quer vender carro elétrico. Por quê? Porque isso exige um investimento que dá um retorno mais rápido. Para poder construir estrada, é o governo chinês que constrói. A maior fábrica da Tesla fica lá na China. E tu acha que ele levou a fábrica para lá por quê? Porque ele está interessado na liberdade econômica? Porque ele é um defensor da liberdade de os chineses poderem viver sem censura? Não, porque ele quer dinheiro. E na China, você tem condições de infraestrutura fantásticas, criadas pelo investimento estatal. E aí ele pode, como empresário privado, colocar a fábrica dele lá e aproveitar essas condições favoráveis para poder ganhar grana. É assim em tudo que é lugar do mundo. O dinheiro move boa parte das políticas. O interesse, quase sempre, é na busca pelo lucro. Ideologia, de verdade, é para gerar briguinha no Twitter. É para gerar briguinha entre as pessoas. É coisa adolescente. Porque quem é adulto e empresário está interessado mesmo em ganhar grana. Então, olha aqui. A substituição de importações foi objeto de aulas nossas em 2 semanas. Primeiro, falamos de como Vargas e Juscelino Kubitschek conduziram esse processo. E depois, na última aula, a gente falou sobre o governo militar. Agora, falaremos sobre a abertura econômica e a neoliberalização. Tá bom? Eu quero que você dê um print nessa imagem aqui. Printa isso aí, porque são informações importantes que vão aparecer para você em questões, como resposta, muitas vezes. Às vezes como enunciado, como parte do texto base, mas quase sempre como resposta. Por quê? Tem muita gente que me pergunta: Leandro, qual a diferença entre liberalismo e neoliberalismo? Primeira diferença para você procurar nas questões. O liberalismo
é uma doutrina econômica que foi criada no século XVIII. Então você vai encontrar liberalismo como resposta em questões que falem de primeira revolução industrial, talvez de segunda. Agora, se a questão estiver falando de algo mais recente, de pós-década de 70, ela provavelmente estará falando sobre neoliberalismo. Por quê? Porque o liberalismo, lá do século XVIII, o liberalismo econômico, pregava que o Estado não tinha que participar de nada na economia. Deixar o livre mercado correr solto, porque o mercado e os preços iam se autorregular. O neoliberalismo, que consiste nesse retorno das ideias liberais a partir dos anos 1970 e 1980, não chega a ser radical nesse sentido, de que o Estado não tem que se meter em nada. Na verdade, o neoliberalismo é uma estratégia muito mais inteligente para transferir dinheiro público para os interesses privados. Não entendeu? Calma que eu vou te explicar. Pensa, o liberal lá do século XVIII dizia: o Estado só atrapalha, o Estado não tem que se meter em nada, o mercado tem que ser livre e ele que se autorregule. Só que em algumas situações, o empresário privado fazia bobagem e quebrava a própria indústria, levava a própria fábrica à falência, fazia um investimento errado e aí ele se lascava. Então, o novo liberalismo, o neoliberalismo, tem uma outra forma de falar sobre a ação do Estado. O que o neoliberalismo prega? O Estado tem que diminuir de tamanho. O Estado é muito burocrático, é engessado. Ele não pode se meter na economia, porque senão ele vai dificultar a produtividade. O que o Estado tem que fazer é rasgar qualquer tipo de barreira, fronteira que atrapalhe os investimentos. Então, se o teu país tem uma constituição, uma legislação que tem um conjunto de regras que impeça o investimento de estrangeiros aí, tem que tirar. Se o teu país tem uma legislação que impede que o Elon Musk traga o seu dinheiro e faça investimento aqui, tem que tirar. Tem que haver liberdade para qualquer pessoa investir em qualquer lugar do mundo. Você tem que abrir o seu país para a entrada de empresas estrangeiras. Tudo que tiver sob o seu controle, Estado, que você tiver construído, tem que privatizar. Porque o setor privado sabe gerir muito melhor uma empresa do que vocês. Então é muito mais inteligente do que o liberalismo, porque o neoliberalismo propõe que coisas construídas com dinheiro público dos impostos de todos sejam privatizadas, vendidas para o setor privado, o que faz com que, sem ter que ter investido tempo e dinheiro na construção da Companhia Vale do Rio Doce, um empresário privado possa comprá-la e rapidamente recuperar o gasto que teve com o próprio lucro da empresa. Um empresário privado pode comprar uma Eletrobras e todo o ônus, o prejuízo do investimento no longo prazo feito ali, fica com as mãos do Estado, que fez investimento com dinheiro público. Então essa é a importante diferença. Viu que estão falando sobre privatização? É uma política neoliberal. Entende? Viu que estão falando sobre ideias de Adam Smith? Lá no momento da primeira revolução industrial? É uma questão que fala de liberalismo. E é uma outra coisa. O neoliberalismo defende que aquilo que é público, não só as empresas, mas as estradas, ferrovias, tem que ser privatizado, porque o Estado tem que ser mínimo, para poder gastar menos, para gerar mais confiança, e que para isso, se possível, tem que mandar embora funcionário público, tem que fazer reforma administrativa, tem que enxugar a máquina. Essa é a expressão, tem que ser austero, gastar pouco. Mas, na primeira crise econômica que gera quebradeira de empresas privadas, os empresários privados vão ao Estado e dizem: é sua responsabilidade manter a economia funcionando. É sua responsabilidade nos emprestar dinheiro, injetar dinheiro na nossa empresa, porque nós geramos muito emprego.
Você não pode deixar a gente quebrar. É você, Estado, quem tem que assumir essa bronca. Então, muitas vezes o que acontece é que o empresário privado dos dias de hoje defende o liberalismo, a liberdade de fazer negócios quando lhe convém. Claro, faz sentido. Quem é que vai querer defender algo que não lhe favorece? Então, se eu sou um empresário e vejo que no Brasil existe uma empresa chinesa, fabricante de carros elétricos, que produz carros melhores e mais baratos que o meu, o que eu quero é que, de algum modo, o governo impeça essa empresa de estar aqui. Eu vou exigir proteção à minha empresa. Agora, se ao chegar ao Brasil, o que eu encontro é concorrência zero, o que eu quero é a liberdade para fazer os negócios da maneira como eu quiser. Porque a tendência é que eu tenha muito mais lucro. Então se tratam de negócios. Os negócios acabam movendo a maneira como as pessoas, as empresas, fazem as falas em público, já que em cada situação vai haver um contexto que leva a mais ou menos lucro. E o Brasil, você lembra disso? Porque eu te falei nas últimas aulas, até os anos 90, era governado, fosse pelos militares, ou pelo JK, ou pelo Vargas, por gente cujas ideias eram patrióticas no sentido de entender que era necessário proteger as empresas nacionais. Era necessário promover o desenvolvimento interno do Brasil, fortalecendo empresas brasileiras. E isso deixa de acontecer a partir dos anos 90. Por quê? Porque as ideias predominantes da época eram outras. E aí eu peço um parêntese, gente, para a gente conversar sobre uma coisa, sobre ideologia. Ideologia envolve um conjunto de ideias. E às vezes, aquilo que você pensa, que embasa suas opiniões, pode parecer que surgiu espontaneamente na sua mente. Mas não. É o resultado da influência do meio sobre você. Às vezes, quando você ouve muita gente falando a mesma coisa, isso te cria uma sensação de que você concorda com aquilo, de que aquilo é o dado, a informação correta. Só que muitas vezes, hoje, em tempos de rede social, você acaba vendo muita gente falando a mesma coisa, acha que todo mundo, no mundo ou no Brasil, pensa daquele jeito, só que na verdade você só está numa bolha. Mas antes de termos redes sociais e antes de termos bolhas, já tínhamos ideologias e ideias dominantes em cada época. Você sabia que morar em frente à praia nem sempre foi algo valorizado? Digam aí, vocês que estão aí no chat. Osmar, Fael, Romenson, vocês gostariam de morar numa casa de frente para a praia? Apartamentozão, cobertura, no Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza? Muita gente, imagino que sim. Morar à beira-mar é uma coisa muito valorizada hoje. Nem sempre foi assim. Por quê? Porque entendia-se até o século XIX que a água do mar era suja, que havia possibilidade de ficar doente entrando na água do mar, com um simples contato com aquela água. Então, eu, da elite, que tenho dinheiro, vou morar ali em frente a esse lugar sujo, ao mar? Eu não. Morar em frente ao mar é coisa de pescador. Eles que fiquem ali. A Barra da Tijuca, que aqui no Rio de Janeiro é um lugar super valorizado hoje, era um lugar de pescadores, até algumas décadas atrás. Quer ver uma outra coisa que se valoriza muito hoje, mas nem sempre foi assim? Pele bronzeada. Uma galera faz bronzeamento artificial. Vai pra praia pra ficar com marquinha embaixo, em cima, pra expor isso depois. Você nem é louco de ter marquinha nos tempos em que a pele ultra branca era mais valorizada. Você já viu, né? Em aulas do Otto, em outros lugares, talvez em quadro de museus, aquelas pinturas em que as pessoas estavam com aquelas perucas enormes e bizarras e a cara branca de tanto pó que passava, porque era o padrão da época. Já houve tempos em que a extrema magreza era ultra valorizada, como nos anos 90. Já houve tempos em que corpos um pouco mais volumosos eram mais valorizados. O padrão estético muda e as ideias mudam. E por que eu estou falando isso tudo? Para dizer para vocês que nos anos 90 houve o auge das ideias e da propagação das ideias
que defendiam isso aqui. Por quê? Lá nos Estados Unidos tinha um conjunto de estudantes e professores universitários da Universidade de Chicago que passaram a publicar textos sobre economia, que se popularizaram, fizeram muito sucesso e que defendiam o seguinte: o Estado atrapalha. O setor privado é o que pode gerar lucro. E países que possuem dívidas, como os da América Latina, só serão desenvolvidos se adotarem um pacote de mudanças que inclua isso: a redução do Estado, das despesas, a privatização das estatais. E essas ideias se popularizaram tanto que todo mundo que se elegeu presidente na América Latina no começo dos anos 90 se elegeu dizendo que ia fazer isso, dizendo que ia diminuir o tamanho do Estado, de que ia combater a corrupção, de que o Estado era inchado, de que estatal era um problema. Depois de algum tempo de implementação dessas ideias, uma galera começou a ver, refletir e pensar: pera, a minha vida não melhorou não. Agora o hospital ficou pior porque eu estou tendo menos Estado. Agora a educação ficou pior porque não tem dinheiro público indo para as escolas. Pera lá, não estou concordando muito com isso não. Então hoje há uma disputa entre aqueles que concordam com essas ideias e os que discordam. Mas nos anos 90 era quase que um discurso homogêneo, porque era o auge dessa neoliberalização. Eu te falei um pouco disso em outras aulas, mas eu acho importante falar de novo para você entender por que esse discurso fez tanto sucesso. Na década de 90, chegaram ao poder no Brasil primeiro Fernando Collor de Mello, através de uma eleição bastante disputada, polarizada, para você ver que essa coisa de polarização, de faz o L ou faz a Arminha, não é propriamente uma novidade de agora. Ela se aprofundou realmente no mundo e no Brasil ao longo dos últimos 10 anos, mas polarização política já é algo antigo. Nos anos 90 havia bastante. E aí quem chegou ao poder foi o Collor, com essas ideias. Aí sofreu o impeachment e quem assumiu o seu lugar foi Itamar Franco, que tinha a responsabilidade de combater uma herança dos militares, a hiperinflação. Aí ele fez o quê? Chamou uma galera, montou uma equipe que era chefiada por um sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, e essa equipe do Itamar colocou em prática um plano econômico chamado de Plano Real, que incluía, dentre outras coisas, mudar a moeda. Mudar a moeda era o menos importante, tá? Mas o fato é que as medidas econômicas tomadas por esse plano realmente conseguiram combater a inflação, controlar aquele avanço que até então era descontrolado dos preços. E por que isso é tão importante? Gente, para quem ganha salário baixo, isso fica evidente. Quando o preço da comida sobe, você fica sem condições de comer. Quando o preço do aluguel sobe, você é despejado de casa. Se você tem muita grana, por exemplo, o Neymar, tu acha mesmo que o Neymar está se importando com o preço da carne? Com o preço do tomate? Preço da batata? Tu acha mesmo que o Luciano Huck está se importando com isso? Quem tem muita grana, nem percebe. E mesmo quem não tenha tanto assim, mas ganhe muito bem. Vamos pensar em alguém que tem um salário de 50 mil reais por mês. Essa pessoa tem um padrão de vida muito alto no Brasil. E ela não vai perceber a variação do preço do óleo. Se é R$ 3,99 ou se é R$ 7,89. Ela nem vai ao mercado fazer compra. Mas o pobre percebe. Então, em tempos de hiperinflação, quem mais sofre são os mais pobres, porque eles são afetados mais diretamente por esse aumento dos preços. E quando no governo Itamar Franco, com a criação do Real, sob a administração do Ministério da Economia, chefiado pelo Fernando Henrique Cardoso, houve uma série de alterações que conseguiram controlar a inflação. Isso foi fundamental para combater a desigualdade, para aumentar o poder de compra de quem é mais pobre. Olha para esse gráfico, eu te mostrei ele em outra aula, mas é importante mostrar isso agora também.
Durante o período de governo do Vargas, do JK, do João Goulart, o Jango, a população mais pobre melhorou de vida. O salário mínimo subiu acima da inflação. Então o seu poder de compra aumentou. Durante a ditadura, o poder de compra de quem era mais pobre diminuiu. Então não. Se você é pobre, a tua vida seria ainda pior durante esse período, porque havia um arroxo salarial. Quando é que as coisas começaram a melhorar? Com o fim da ditadura, melhorou. Parou de piorar, né? Mas passou a melhorar mesmo com a implementação do Plano Real, porque estabilizou a moeda, controlando a inflação. E continuou a melhorar nos anos seguintes pela implementação de políticas sociais, principalmente nos anos 2000. Os anos 2000 foram um momento em que, internacionalmente, o contexto beneficiou o Brasil. Foi uma época em que a China disparou a crescer de maneira tão absurda que tudo que ela comprava aumentou de preço. Soja, ferro, petróleo. E quem é que vende isso para a China? Papai Brasil. O Brasil então começou a ganhar muita grana vendendo aquilo que já vendia para a China, mas em quantidade maior e por um preço mais alto. Com esse dinheiro, o governo da época, nos anos 2000, durante boa parte desse período, a gente teve governos do Lula, 1 e 2, mas o começo não, era Fernando Henrique Cardoso. Com esse dinheiro, foi possível o Estado voltar a ter condições de investir. Então dá para dizer que houve uma diminuição da neoliberalização. O Estado voltou a ter algum papel de protagonismo, fazendo investimento em ferrovia, em infraestrutura, em saneamento básico, criando políticas afirmativas para ajudar minorias, como, por exemplo, cotas em universidades. Foi nessa época que se criou. Foi esse o período em que criaram o novo Enem e o SISU, programas de assistência social, como o Fome Zero, Bolsa Família. E como a economia cresceu, empregos foram gerados, empregos formais, com carteira assinada, ao mesmo tempo em que havia uma política pública de valorizar o salário mínimo, reajustando o salário mínimo sempre acima da inflação. Então essa foi uma época em que, de fato, a gente teve melhora do poder de compra da população mais pobre. As pessoas conseguiam perceber na prática que estavam podendo comprar uma geladeira nova, comprar um carro e outras coisas mais. Mas o Brasil, infelizmente, vive de voos de galinha. A gente tem aí um momento em que, opa, agora vai! E aí depois volta para o chão onde estava anteriormente. Teve uma revista chamada The Economist, que nos anos 2000 publicou uma capa com o Rio de Janeiro decolando, mostrando, cara, o Brasil tá voando. Só se falava de Brasil e China naquela época. Ó, o que o Brasil tá fazendo, gente, para conseguir crescer tanto, superar a crise internacional dos anos 2008, 2009 tão rapidamente? O Brasil parecia ser o modelo. Só que aí nos anos 2010 aconteceu o oposto. A gente primeiro entrou numa crise política generalizada a partir de 2013, que foi quando o executivo, na época presidido pela Dilma, entrou em conflito com o parlamento brasileiro, com o Congresso, que era chefiado pela figura do Eduardo Cunha. E quando há conflito entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário, dificilmente o país consegue estabilidade política. E sem estabilidade política, também não há condições de promover crescimento econômico. Essa é uma das razões para a crise brasileira dos anos 2010, a crise política. Mas também tem outras. Essa foi uma época em que o preço das commodities despencou. Quer um exemplo? O petróleo chegou a custar $140 o barril. Nessa época, ele caiu para 40. O ferro também despencou de preço, a soja também, manganês, bauxita. E quem é que se lascou com isso? Todo mundo que tinha ganhado muito dinheiro antes, vendendo commodities, que aumentou os seus gastos por causa disso e agora não tinha como manter. Digamos que o Brasil, até os anos 90, até aqui, ó, vivia numa kitnet, não tinha nada ali dentro e, no máximo, era aquela farinhazinha com água. Chegaram os anos 2000, o Brasil arrumou um bom emprego, passou a ganhar um salário mensal alto, fez o quê? Alugou uma casa muito maior, comprou um monte de eletrodomésticos, botou ar-condicionado na casa inteira,
Conclusão, a conta de luz mensal disparou. As despesas mensais dispararam, porque o aluguel agora é muito maior, a conta de luz também. E aí quando o Brasil foi despejado, ficou sem emprego em 2010, ele não tinha mais condições de pagar o aluguel, nem a conta de luz, nem mais nada. Grosso modo, é essa comparação que eu posso te dar, para poder facilitar a tua compreensão sobre esse contexto. Então o resultado é, a década de 2010 foi de crise grave aqui pelo Brasil. Tanto na política quanto na economia, o que gerou recessão, o que gerou desemprego e fez com que as crises política e econômica acabassem se retroalimentando. Além de colaborar por um outro problema que não é novo, não começou em 2010, mas se agravou nos últimos anos, a desindustrialização. E agora eu vou pedir a atenção de vocês, porque eu vou explicar a diferença entre conceitos que muita gente confunde. Desindustrialização e desconcentração industrial. Vamos lá para outro quadro, para eu poder fazer algumas ilustrações para vocês. Imagina que esse aqui é o Brasil, nosso glorioso Brasil, com formato estranho de sempre nos meus desenhos aqui. E você sabe, nossa, ficou mais feio que normal, né? Mas tudo bem. Que o Brasil, durante o governo Vargas, começou a se industrializar aqui no Sudeste. Com o JK, algumas vieram para cá, mas não mudou muita coisa não. Com os militares, passou a haver investimento para a indústria vir para cá. Mas continuou um processo de grande concentração industrial. Nos anos 90, sabe o que aconteceu? Empresas que estavam aqui vieram para cá. Várias que estavam aqui fecharam e abriram novas unidades aqui. Algumas vieram para cá. O nome disso é desconcentração industrial. Ou seja, as indústrias migraram, mudaram de lugar. Sabe por quê? Porque até 1988, a gente tinha uma legislação de impostos que era padronizada. De 88 para frente, nós passamos a ter mais flexibilidade na cobrança de impostos. E aí, as empresas passaram a procurar os estados do Brasil que lhes oferecessem terreno de graça, ICMS mais baixo. Ela olhava e dizia, ó, quero abrir uma fábrica nova. Aí o Rio de Janeiro, te cobro 20% de imposto. Goiás, te cobro só 15%. Aí veio a Bahia, não te cobro nada por 20 anos e te dou um terreno de graça. Para onde você acha que essa empresa vai? Vai fechar a unidade aqui e vai abrir uma nova lá. Ou seja, os municípios do Brasil e os estados do Brasil passaram a lutar entre si. Passaram a guerrear entre si. Para ver quem oferecia impostos menores, quem cobrava menos das empresas, para atraí-las. O nome disso é guerra fiscal. E a guerra fiscal promoveu uma desconcentração industrial pelo Brasil ao longo dos anos 90. Você vai procurar isso em questões, tá? Anos 90, anos 2000, você vai procurar alguma coisa que fale sobre a desconcentração industrial. Se a questão estiver te falando que nos anos 90 passou a ter uma concentração de indústrias maior, isso é mentira. O que aconteceu foi o oposto. Só que, sabe o que aconteceu também nos anos 90? A economia brasileira se abriu para essa globalização e passou a receber mais produtos importados. Hoje em dia, a gente tem na prateleira do mercado, nas lojas, um monte de mercadoria que seria impensável a gente ter acesso aqui antes dos anos 90. Isso é bom pra gente. Eu gosto de chegar no mercado e ter variedade. É legal, né? Você poder olhar, escolher uma coisa que você quer, independente de país. Cara, hoje em dia tu vai no mercado comprar azeite. Se tu tiver muita grana sobrando, você compra azeite. Tá caro, né? Porque a produção lá na Espanha arrebentou, o preço do azeite disparou no mundo inteiro. Tem azeite espanhol, chileno, italiano, grego, da Tunísia, do Marrocos. Não era assim. Aqui no Brasil, azeite, quando tinha óleo lá, era chileno.
porque era mais perto. Mas com a globalização e a abertura econômica, passou a chegar mais produtos de fora. O azeite é só um exemplo deles. Só que, qual o problema dessa abertura econômica para produtos que venham de fora? Quero uma brusinha nova, para poder sair para o meu date no final de semana. Entro lá no site da Shein e achei uma lindíssima, com preço ótimo, muito mais barato do que aquela que eu vi na Renner, na Riachuelo, na C&A. Eu vou comprar de lá. Só que a cada produto que você compra de fora, é um produto a menos vendido por uma empresa brasileira que fabricou aqui no Brasil a mercadoria, pagando a trabalhadores brasileiros e contribuindo com impostos para o Brasil, que depois podem ser usados para asfaltar uma estrada, para pagar por um enfermeiro novo, num posto de saúde, ou para uma escola comprar um computador novo, ou botar um laboratório de informática. Então, se um país, atenção, se um país passa a, de maneira generalizada, consumir mercadorias que vêm de fora e não compra mais nada ou quase nada que é fabricado dentro, a indústria daqui vai quebrar. E os empregos que ela gera vão desaparecer. E isso vai, a longo prazo, empobrecer o país. Por isso que os governos, o brasileiro inclusive, ficam sempre ressabiados quando veem que a população está comprando muita coisa importada. Aí botam imposto, botam taxa. O Brasil faz isso, os Estados Unidos faz isso. Por quê? Porque eles querem evitar a desindustrialização. Tá bom? Que é quando fábricas fecham. Que é quando a indústria vai à falência. Que é quando a indústria passa a ser menos relevante na economia do país. Tá bom? Vamos lá voltar para o nosso outro quadro. Espero que vocês estejam compreendendo bem até aqui. Olha como é que a nossa indústria cresceu durante o período Vargas, JK, militar, e como ela vem em decadência ao longo das últimas décadas. Isso é uma desindustrialização. Tá ligado quando a gente fala do agronegócio, sobre como é que o agro é importante para a economia brasileira? Isso pode acontecer porque o agro está crescendo ou porque a indústria está encolhendo. Você entende? Imagina que o agro não cresça de um ano para o outro, mas que a indústria encolha. No PIB, o percentual do agro vai parecer maior. Então é um grave problema o que acontece com a chamada desindustrialização, que está promovendo no Brasil há décadas uma reprimarização da economia das exportações. O que é isso? Nossa economia, ao longo dos anos, e nossas exportações, ao longo do tempo, foram contando com a participação de manufaturados. Isso é ótimo. Quando você vende um produto industrializado, manufaturado, você ganha mais dinheiro. Vender chinelo é melhor do que vender soja. Vender carro é melhor do que vender café. Sabe o que o café brasileiro se transforma quando a gente vende o nosso café para a Suíça? Em cápsula da Nespresso. E aí, tu vende uma tonelada de café, que não vale P nenhuma, e a Suíça pega aquilo, industrializa, gourmetiza e vende de volta pra gente por um preço muito mais alto. Ou seja, quem vende produto industrializado ganha mais dinheiro. E o que o Brasil está, infelizmente, voltando a ser há algum tempo, é um fazendão. Tem quem diga que é uma grande fazenda com Wi-Fi, né? É o Brasil. Porque a nossa economia cada vez mais passa a depender mais da venda de soja, de café, de açúcar. E, por favor, eu não estou dizendo que isso não é importante. Ah, você está falando mal do agro que carrega o Brasil nas costas. Não, Zé de Nelson, não é isso não. Eu estou falando que um país que depende tanto, só ou predominantemente do setor primário é um país empobrecido. Que seria muito importante agregar valor a esses produtos. Produz o café, mas vende a desgraça da cápsula de café. Vende café gourmet. Não vende a porcaria do café torrado lá, ou o grão de café, porque os outros é que vão ganhar dinheiro em cima do nosso produto, da nossa matéria-prima. A China compra nosso ferro e faz carro elétrico para vender para a gente depois.
compra o nosso ferro e faz telefone da Xiaomi para vender pra gente depois. Quem está se dando bem na história? Não somos nós. Os americanos compram nossa matéria-prima e transformam em produto caro para vender pra gente depois. Então, reprimarizar a economia é depender mais do setor primário, de produtos básicos, o que é um problema. Isso está acontecendo no Brasil, infelizmente. Ao longo dos últimos anos, os produtos não industriais estão aumentando sua participação no nosso comércio exterior. Os produtos de alta e média alta tecnologia estão participando cada vez menos. O que quer dizer que a gente está vendendo produtos com menor valor agregado. E aí o último ponto da nossa aula de hoje que é relevante é esse aqui, ó. A guerra fiscal e a desconcentração fabril, que é o que eu te expliquei, e agora está aqui ilustrado com um mapa decente. Se tem indústria pelo território brasileiro todo, isso tem a ver com o fato de que, ao longo dos anos 90, aconteceu esse processo de desconcentração industrial. Tudo bem? Dito isso, vou mostrar com imagem para que vocês tirem dúvida e... tirem um print e eu vou tirar dúvida ali, ó. De quem está no chat. A Gabriela quer saber o que são commodities, e a Tailane também. São produtos primários agrícolas ou da mineração, que vão ser vendidos em grande... Eu sei. É bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero? Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro, assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. Foi bloquear o acesso de todo mundo, praticamente, ao dinheiro que cada um tinha guardado na poupança. Vamos lá, vou fazer o advogado do diabo. É difícil defender o Collor, tá? Bem difícil, mas vou fazer esse papel inglório. Havia uma lógica. Se o Brasil vivia uma hiperinflação, isso envolve falta de produtos. Tem duas soluções para combater a inflação. Produzir mais mercadoria ou tirar o dinheiro das pessoas. Porque vai ter menos gente querendo comprar. Produzir mercadoria é algo que você só consegue aumentar com o tempo. Tirar o dinheiro é fácil. E ele baixou lá a medida, Plano Collor. Confiscou o dinheiro da poupança e falou, ó, daqui a 1 ano e meio vocês podem pegar. Meu irmão, em tempos de hiperinflação, o cara bloqueou o teu dinheiro da poupança, todo mundo ficou fulo da vida. E ele já começou completamente errado o governo porque a popularidade dele despencou. Isso acabou culminando mais à frente num processo de impeachment, tá bom? Mas fato é que durante o governo Collor, essa luta contra a inflação não foi bem sucedida. E essa medida de confisco nas poupanças acabou realmente baixando muito a popularidade dele. Tá certo? Essa aqui é a descrição do que nós falamos ao longo das últimas aulas sobre a distribuição espacial da indústria no Brasil. Você já tirou o seu print. E agora, eu quero que você guarde o dever de casa. Vou fechar a aula nesse momento. E eu quero que você, para a próxima aula, chegue aqui sabendo na ponta da língua do que se tratam cada um desses termos. Esse glossário é importante, porque se você sabe o que é um arquipélago econômico, uma abertura neoliberal, um milagre econômico, isso vai te ajudar a conseguir responder um monte de questões. Tá aqui, ó, um resumão com a cronologia do que nós falamos ao longo de todas as aulas. Dá um print nessa imagem que fala sobre o que nós abordamos nas 2 primeiras aulas sobre indústria, tá? Aí agora você vai tirar o print da segunda imagem que eu vou te mostrar, com algumas informações sobre aquilo que aconteceu ao longo dos últimos anos. E eu falei para você na aula 3 e na aula 4 sobre indústria. Tá bom? Ficamos por aqui. Um beijo para vocês. Tchau, tchau e até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser.
Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.